Olá pessoal, eu sou o Fernando Roldão e eu vou estar com vocês nesse momento trabalhando um pouquinho sobre as trocas de experiências em sala de aula e o quanto é enriquecedor para todo o grupo quando juntos partilhamos de conhecimento. Eu sou educador há 12 anos, trabalho com jovens, adolescentes e adultos voltado para a área de ensino-aprendizagem e trabalho com técnicas e metodologias ativas para que se facilite e que se trabalhem o conjunto dentro das experiências. Hoje nós falamos muito sobre inteligência coletiva, a troca de ideias e informações, o quanto isso é enriquecedor para o ambiente de ensino-aprendizagem. A ideia nossa central é trabalhar a questão de gestão de sala de aula e o quanto isso é importante e enriquecedor para o conhecimento de todos. Nós podemos dizer, e com propriedade, que a sala de aula, em alguns momentos, ela acaba se tornando uma rotina. E dentro dessa rotina, a gente acaba ficando no automático. E quando nós trabalhamos e partilhamos de ideias, o nosso repertório se torna maior e nós conseguimos parar para pensar um pouquinho em algumas ações que podemos transformar um ambiente de sala de aula dentro de todos os requisitos, dentro de todos os contextos, dentro de tudo aquilo que eu preciso seguir de normas e regras e que se define em todo e qualquer ambiente, é uma troca de vivência e de experiências, para que esse ensino-aprendizagem seja mais interativo, divertido, por que não? Mas com o intuito geral de que todos possam estar nivelados dentro do mesmo nível daquele conhecimento e da busca daquela informação. Eu convido vocês, nesse momento, junto comigo, a repensar, a um olhar diferente para aquilo que você conduz dentro de sala de aula e atrelar já esse conhecimento, essa propriedade, essa sabedoria com essas trocas de experiências e ideias que podemos trabalhar em conjunto dentro do ambiente da sala de aula. E falando nessa questão de sala de aula, o nosso enfoque maior dentro da atividade que irei apresentar para vocês está atrelado à questão gestão e organização de sala de aula, aonde nós trabalhamos alguns conceitos voltados para as disposições de cadeiras, carteiras, de ambientes e espaços que não precisamos ficar limitado àquele padrão. Dentro disso, como eu acredito muito na educação e eu trabalho com desenvolvimento de coach group, sou formado nessa área com desenvolvimento de técnicas e metodologias para as pessoas, então eu acredito muito nessas trocas de experiências e dentro do ambiente, que ele se torna um facilitador para que possamos junto trabalhar essa inteligência coletiva, algo tão pontual hoje e exigido em todos os ambientes. E eu convido as pessoas, dentro dessa aprendizagem, a partilhar do conhecimento dele, a olhar diferente para um determinado conceito, contexto e ideia. Como nós podemos entender, e dentro da área da educação, e isso ela pode interferir em todos os ambientes. Então, quando a gente pensa no educador, então hoje o educador ele não é só o professor. Qualquer pessoa pode transformar esse ambiente de ensino-aprendizagem. Então, a ideia nossa é essa. E para que a gente possa ter uma aprendizagem efetiva, é necessário ter a ação. E a ação parte do facilitador. É o facilitador que é o papel dele fazer com que todos sejam protagonistas daquele ambiente. E para isso nós precisamos estruturar, desenhar o ambiente, identificar possibilidades dentro do meu contexto, criar novas estratégias e mudar um pouco aquele formato padrão.
Às vezes a gente para pensar, será que isso é possível? Mas aí eu pergunto, eu tentei? Eu estou acostumado, é mais confortável estar dentro daquele ambiente? Então, olha como podemos fazer algumas reflexões e dentro desse conceito, pergunto para vocês, se eu tentar, qual será o meu ganho e qual será a minha perca de tudo isso? Então, dentro desses quesitos, nós podemos começar a trabalhar de maneira diferente e começamos a identificar possíveis possibilidades que facilita essa questão da aprendizagem dentro do tema, dentro de algo proposto, dentro de uma atividade, dentro de um assunto, dentro de uma técnica ou dentro daquilo que você propõe para a sua sala de aula. Os objetivos centrais que é importante definirmos dentro desse ambiente e que para tudo há necessidade de ter um objetivo, de ter um enfoque e todos precisam entender isso. Então a linguagem ela tem que ser fácil. E o nosso objetivo aqui é estruturar por meio da gestão e organização de sala de aula o processo de aprendizagem, como objetivo de atingir resultados educacionais. Porque qual que é a ideia minha central de educador? É fazer com que o meu aluno, aquele que está ali junto comigo, sendo o protagonista, ele consiga assimilar e levar adiante aquele ensino-aprendizagem do contexto ou do conteúdo a ser trabalhado. E isso precisa ser prazeroso, isso precisa ser gostoso de entender, de trabalhar e de lidar. E fazer refletir sobre aquele contexto. Não podemos também deixar de lado que a sala de aula ela é um ambiente social. Temos diversas opiniões, formações. Hoje, com o avanço da tecnologia, nós já temos ideias diferentes, pessoas que pensam de maneiras diferentes e isso acaba trazendo já um autoconhecimento. Então, como é que eu busco isso? Como é que eu trabalho isso dentro da sala de aula? Outra questão importante é os arranjos de sala de aula. Olha a importância da gente não limitar o espaço de aula no padrão. Eu posso mudar completamente de acordo com a atividade, com a dinâmica ou com as ferramentas que eu tenho, o espaço de sala de aula. E ele vai além daquele espaço físico que na maioria das vezes se torna limitado. Dentro de outro contexto, é identificar práticas que contribuam para esse ensino-aprendizagem acontecer e que se torne algo importante para o desenvolvimento e o conhecimento de todos. Outro ambiente importante que precisamos pensar é o contexto. Qual é o contexto a ser aplicado? Eu vou dar um exemplo para vocês, e nesse contexto que nós vamos trabalhar, possivelmente vocês já identificaram no slide a questão da árvore. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho a questão do meio ambiente. E dentro dessa atividade que será apresentada, eu preciso entender que é um exemplo. E dentro dessas trocas de experiências, eu vou pensar lá na minha área de trabalho, no meu eixo, no meu assunto, na minha matéria que eu ministro, como eu poderia colocar essa matéria, essa atividade dentro daquele conteúdo que eu trabalho. Bom, eu gosto muito, normalmente, de começar conteúdos fazendo ali uma pergunta. E essa pergunta, ela pode gerar, aquela questão mesmo de você parar, pensar, de gerar mesmo aquela ideia de você, como eu poderia fazer isso, como eu poderia fazer aquilo, e precisamos trabalhar essas questões de pensar e o quanto isso pode ser contribuído para o aprendizado.
Então, pergunto para vocês, trabalhando essa questão do meio ambiente, como você imagina o futuro do mundo? Como seria? Como seria daqui para frente? Eu preciso causar e gerar todas essas informações e essas indagações para eu conseguir pensar sobre o tema. Então, reforço, como você imagina o futuro do mundo. E depois que a gente faz essa análise, antes de que as pessoas pensem, porque a ideia é gerar nele aquele pensamento interno, aquela indagação, e fazer a reflexão, nós partimos para um vídeo que eu convido vocês a assistirem. Eu, sinceramente, eu não acredito no mundo melhor, não. Eu acho que a tendência, é piorar. Eu acho que vai cada vez piorar, porque o pessoal vai votar, nem sabe quem está votando. Acho que em qualidade de vida, de pertencer à natureza, acho que todos nós já perdemos em relação, e isso é algo que vai acontecer também com as futuras gerações. O planeta não tem mais volta. A agressão que a gente fez ao nosso planeta, a gente não vai conseguir desfazer. Terão mais guerras, com certeza. A guerra para mim não vai parar, nunca. Eu pego um quadro, pego tinta ou giz, alguma coisa. Primeiro, se eu fosse eu ia pegar lápis. Eu quero ser artista. Quero ser médica. Eu quero ser ginasta. Eu tiro notas altas na escola. Meu pai gosta muito que eu faça atividade física e outros esportes também. Tipo, se eu for professora, eu quero ensinar bastante. E se eu for veterinária, eu quero cuidar bem dos animais. E quando eu crescer, eu quero ser estilista. Porque eu quero fazer roupa brilhante. Eu vou cuidar de um monte de crianças e ver se eles estão doentes, se estão com dor de garganta. Como os sonhos dos seus filhos vão se realizar se o mundo melhor não existir? Olha como a gente começa a fazer provocações para que a gente consiga trabalhar o conceito, a ideia de meio ambiente. Então, quando nós trabalhamos o vídeo nada mais é do que a abertura para o início de uma atividade, de um assunto. E dentro disso ele começa a fazer reflexões. Então, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é, com a pergunta e com o vídeo, fazer uma provocação sobre o tema, sobre aquilo que vai ser proposto dentro da atividade. Eu posso disponibilizar um tempo para que 5 minutos que as pessoas falem, questionem, trocam ideias, experiências sobre o vídeo, o que pensou, o que analisou do vídeo, o que acha ou não. Ou eu posso trabalhar de uma outra forma. A partir desse contexto, cada um tem o seu pensamento sobre determinada indagação, sobre determinado assunto, e aí a gente partir para a atividade e no final nós fazemos a amarração. Então, dentro desse conceito apresentado de meio ambiente e fazendo essa
provocação. Gosto muito dessa palavra e ela precisa ser utilizada bastante, porque a ideia é provocar, é fazer com que nós paremos para pensar em determinados assuntos. Essa é a ideia do ensino-aprendizagem. E para isso, nós vamos agora trabalhar com uma ideia sobre a trilha ecológica. Então, seguindo aí a questão de gestão de sala de aula, nós temos na tela 2 formatos interessantes e que eu gosto muito de trabalhar. O formato em U e o formato em container. O quanto isso vai contribuindo para a aprendizagem efetiva das pessoas. A disposição da sala de aula faz todo sentido quando eu quero atingir a todos. Então, repense, reprograme, não coloque barreiras dentro daquilo proposto. Qual é a sua ideia? E aqui são algumas dicas, algumas ideias que eu gosto de trabalhar dentro do formato e da necessidade e do espaço físico que você tem. Falando nisso, e para a atividade, eu pensei numa questão de você ter 20 alunos em sala de aula. Então, falando em sala de aula, eu com 20 alunos, e aí você vai trabalhar da melhor forma que você quiser, dentro do que você tem. Então, a ideia é 20 alunos, então eu vou dividir a sala em 2 grupos, grupo A e grupo B. Fernando, eu posso fazer uma marcação? Perfeito! Com fita adesiva, com algum papel ou giz no chão, desde que fique um grupo separado do outro. Como é que eu faço essa divisão de grupo? Você pode dividir por ordem, por números, por sorteios. Escolham 2 pessoas e as pessoas escolhem os time A e time B. E vai ficar sobre o seu critério, com cores, identificando com cores, e aí eles vão sendo sorteados de acordo com cores, ou vai tirando as cores. Isso fica a critério seu. Porém, nós precisamos ter 2 espaços, 2 grupos. Então, o grupo A e o grupo B. O grupo A eu defini como A1, A2, A3, A4 e A5. Nesse conceito, o grupo A1 tem 2 integrantes, o grupo A2, 2 integrantes também. Então, sempre em duplas, mas eu posso trabalhar com 4, com 3. Passou de 5, fica muito. Então, a ideia é trabalhar 3, 4, 2 dentro dos grupos, dos subgrupos que a gente pode chamar. Nesse quesito, nós temos do lado B, B1, B2, B3, B4 e B5. Então, nós temos 2 grupos, A e B, onde a gente tem 5 subgrupos A1 e 5 subgrupos B. B1, B2, B3, B4 e B5, certo? A divisão é importante para a gente agora fazer a construção da trilha. E como seria essa construção da trilha? Para cada subgrupo, você vai entregar um cartão de recurso. E esse cartão de recurso tem um tema proposto. Então, vamos falar de meio ambiente. Um grupo vai falar sobre poluição sonora, o outro grupo vai falar sobre poluição da água e assim por diante. Ou outros conceitos voltados para reciclagem e assim por diante. Então, você vai definir. E lembre-se, a ideia aqui é meio ambiente, porém você pode trabalhar história, ciências, geografia, qualquer que seja o conteúdo que você for trabalhar, essa atividade ela pode ser aplicada para a gente ampliar o conhecimento e o repertório entre todos. A ideia é, com esse cartão de recursos, ele ter propriedade e um certo conhecimento para quê? Para o segundo momento ele criar perguntas com respostas. Então, cada subgrupo vai pegar um tema diferente. Lembrando, eu posso criar 5 temas diferentes e colocar para o subgrupo A e para o subgrupo B.
certo? Mas cada subgrupo vai receber um tema diferente. Esses temas eles podem se repetir entre subgrupo A e subgrupo B, só não pode ser iguais dentro do subgrupo A. Todos os temas têm que ser diferentes, porque senão vão se repetir as perguntas para o mesmo lado, para o mesmo subgrupo, certo? Perfeito? Nessa questão, eles vão ter um cartão de recursos, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, um exemplo, e eles vão elaborar 4 questões. Fernando, ele vai ter que elaborar de acordo com o texto? O texto é um norte, o texto é um direcionamento para ele elaborar as questões, mas vai estar dentro da matéria que você está trabalhando, perfeito? Ele vai elaborar 4 questões e dentro dessas questões nós vamos ter 4 alternativas, A, B, C e D. E ele vai fazer a marcação de qual é a alternativa correta. E aí você crie ideias com eles de sejam criativos, vamos lá, vocês podem, dentro do nosso conhecimento. Então, com isso, eu vou aguçando e ampliando a questão do conhecimento sobre determinado assunto, determinada atividade. Lembre-se, nós estamos trabalhando no meio ambiente, porém, eu posso aplicar em qualquer outra área dentro daquela que eu trabalho. Aqui é um exemplo de um cartão de recurso. Então, nós falamos aqui da coleta seletiva. Então, eu entrego para o subgrupo um cartão de recurso com um texto, com uma matéria, não esqueça da fonte, para ele trabalhar alguns conceitos para começar a elaborar aquelas questões dentro do tema proposto, certo? Aqui é um exemplo para que fique mais claro e visível para você entender com relação a como seria esse cartão de recurso. Mas aí eu posso trabalhar os conteúdos da apostila, os conteúdos que foram passados de alguma matéria, posso trazer alguns textos, posso pedir para pesquisar sobre determinado assunto e assim por diante. Nesse conceito, eles vão receber, esse é um exemplo, e lembrando, a ideia é algumas estratégias, porém eu, dentro do meu ambiente, das minhas possibilidades, posso criar N alternativas. Aqui é um exemplo de um cartão de pergunta-resposta. Então, essa pergunta-resposta, ela pode ser feita num sulfite, num papel reciclável e assim por diante. É você, junto com o seu grupo, que vai definir como seria isso. Mas eu vou citar um exemplo aqui. Pergunta. Então, cada subgrupo, o A1 vai ter que fazer 4 perguntas, na qual o A1 ele vai ter que escrever que essas cartões de perguntas são do A1. Então, ele vai ter que referenciar o A2, vai escrever que é do A2 as 4 perguntas, respostas que ele vai fazer em cada cartão também. Então, uma das perguntas uma das alternativas para o desenvolvimento sustentável do planeta é: não se preocupar com o meio ambiente, pois se renova. B, coleta seletiva do lixo. C, utilizar sacolas plásticas. D, todas as alternativas estão corretas. Então, eu vou fazer 4 cartões de pergunta-resposta, assim como eu fiz. Eu vou marcar qual é a resposta certa daquele cartão e vou identificar que é do meu grupo A1, o A2, A2, o B1, B1. Então, para cada subgrupo do A e do B, nós teremos 4 cartões, perguntas e respostas. Num primeiro momento é esse. Qual é o papel agora do facilitador? O facilitador, que aí pode ser o professor, pode ser nomeado alguém dentro da sala de aula, ele vai recolher esses cartões de perguntas e respostas. E nós teremos 2 caixinhas, uma caixa com cartão de perguntas e respostas do A1 até o A5 e uma caixa de perguntas e respostas do B1 até o B5. Perfeito? E aí nós vamos montar a nossa trilha. Qual que seria a ideia da trilha?
nós vamos escolher 2 jogadores. E aí é a critério do facilitador e do grupo como será escolhido esses jogadores. Então esses 2 jogadores vão ser o peão. Lembra do jogo de tabuleiro que a gente tem um peão? Então a gente vai ter o peão, né, para cada grupo, grupo A e o grupo B. Ele vai representar um grupo e o outro vai representar o outro grupo. Então eu tenho grupo A e grupo B. Defina a melhor forma de escolher quem será esse peão. Para isso, eles vão jogar o dado. Eu terei que ter um dado, né? E esse dado, ele pode ser aquele dado menorzinho que você compra, você pode fazer junto com eles um dado, e independente da forma e da maneira, esse dado ele vai ser utilizado para quê? Ambos, o peão A e o peão B, vão jogar o dado. Aquele que tirar a maior nota, o maior número, vai ser o que vai iniciar o jogo. Perfeito? Para a gente poder aí começar a trabalhar esse conceito. E aí, cada grupo, né, o que iniciou o grupo, ele vai iniciar jogando o peão e ele que vai responder a primeira pergunta. Então vamos supor, o grupo B jogou o peão e tirou maior nota, tirou 5, enquanto que o A tirou 2. O B, ele vai começar a responder. E para ele começar a responder, ele vai ter que jogar o peão novamente para ver a quantidade de números de casas que ele vai andar. A quantidade de números, ele anda a casa. E nisso, o grupo A, vai fazer a pergunta para o grupo B, certo? E o grupo A, ele vai tirar a pergunta e resposta do grupo dele, da caixinha do grupo A. E aí pode ser de qualquer grupo, que ele fará para o grupo B. O grupo B vai responder. Lembrando, cada grupo vai responder e vai ajudar o seu grupo. Então a gente tem um apoio de quem? Da turminha do grupo B. Então eu vou citar um exemplo. Se o grupo A pega um cartãozinho do A3, quem vai ajudar o peão a responder é o grupo B3. Olha que interessante, porque aí a gente trabalha com a ajuda de todos os grupos, mas separadamente, não todos. Quem tirou o cartão B1 vai ajudar o grupo A1 a responder, e assim sucessivamente. Se acertar, ele vai andar as casas de acordo com os números dos dados. E se errar, ele volta 2 casas. O jogo termina quando acerta-se as casas ou vence aquele que tiver maior maior número de casas ali, de acertos nessas questões. E essa ideia você pode trabalhar várias formas. Faz uma rodada, faz 2 rodadas, faz 3 rodadas e assim por diante. Olha que interessante. Eu estou trabalhando o tema, eu estou trabalhando o assunto para a matéria de prova, nós estamos trabalhando a questão de sala de aula, nós estamos trabalhando a questão de atividade mão na massa, da participação e da construção do conhecimento de todos. Aqui é um exemplo da trilha, tá? Isso seria mais ou menos uma forma, uma maneira de se trabalhar. Não necessariamente seja nesse conceito. Você pode montar a trilha da forma com que você quiser e do espaço que você tem. Aqui eu fiz um exemplo para ficar mais fácil. E nós estamos limitando o tempo de 20 minutos para o jogo, mas aí você vai adequar de acordo com o seu ambiente, o seu tempo dentro daquilo proposto. Lembre-se que é você e o grupo que vai começar a trabalhar as regras dentro daquilo proposto que vocês estão identificando ali também, tá bom? Nisso, eles vão trabalhar a questão do ambiente, a questão de matéria de prova, de assunto, eles vão fazer leitura, pesquisar, criar questões com alternativas
eles vão trabalhar a questão de disputa, eles vão aguçar a questão do conhecimento, de interpretar, de ler uma questão e buscar as alternativas corretas, e vão estimular a questão da disputa, do jogo e das trocas de experiências. Eu já apliquei dentro dessa metodologia ativa a trilha, junto com um grupo que eu fui convidado a trabalhar essas questões de metodologia ativa, e isso surtiu muito resultado. E eu venho trabalhando dentro de sala de aula diversos temas, e tem surtido muito resultado, porque a gente constrói junto o conhecimento e eu torno participativo dentro dessas questões. No final, você pode fazer um fechamento dentro desse conceito, dentro dos requisitos que você trabalhou, do ensino-aprendizagem e o que foi adquirido dentro de tudo aquilo que foi trabalhado naquele ambiente. Eu gerei provocação, eu gerei troca de experiências e de conhecimento, eu e grupo facilitamos a questão da aprendizagem, nós juntos trabalhamos a questão do conceito de assunto para matéria de prova, ou alguns assuntos que para alguns se torna de difícil assimilação e aplicabilidade, que isso tem a questão de preferências, eu busco e eu estudo aquilo que eu tenho mais preferência, e os demais eu vou deixando de lado. Então, olha como a gente pode trabalhar ideias e maneiras e formas diferentes de praticar tudo isso. Importante a gente abrir tempo para discussão, e eu não sei se vocês perceberam, nós fomos falando um pouquinho de tempo, eu posso deixar lá 30 minutos para os estudos dos cartões respostas e de atividades, de criar atividade, porque é importante limitarmos tempo, mas é você e o grupo que vai fazer essa gestão de sala de aula. Ele pode ser aplicado dentro da sala de aula, ou ele pode ser aplicado no pátio, na quadra, em um ambiente que você tem. Se você tiver um ambiente arborizado, eu posso levar isso falando de meio ambiente, mas se eu tenho outro tipo de laboratório, formas e maneiras. Então a gente pode criar condições para que seja muito mais fácil e assimilada a condução dessa atividade. Além do meio ambiente, onde mais seria usada essa metodologia? Quais seriam as matérias? Aonde eu poderia colocar essa atividade para que eles possam construir algo? O nome, ele é trilha ecológica, porque nós estamos dando um exemplo de meio ambiente, mas eu posso trabalhar a trilha do conhecimento, trilha de ideias, trilha da aprendizagem. Então, eu posso utilizar de diversas formas e maneiras para que fique mais acessível essa atividade, e que eu possa, dentro de sala de aula, não utilizar isso como regra, mas também não utilizar como limitador, e assim abrir mais os meus repertórios. Eu tenho um conceito, um conteúdo para trabalhar de ciências, e de repente eu posso aplicar isso. Eu tenho um conteúdo dentro do ensino fundamental e ensino médio, trabalhar a questão de história, trago alguns textos, peço para pesquisar, vamos na biblioteca, estudamos sobre alguns temas, criamos algumas perguntas e respostas, criamos a trilha junto, e nisso fazemos um ping-pong, aonde a gente tem pontuação e vamos trabalhando as questões. Aguço, faço uma provocação ao meu grupo, compartilhar de conhecimento, trocar ideias, trocar essas experiências, aprender e trabalhar de uma forma divertida, lúdica, mas com aprendizagem. Confesso para vocês que eu estou muito feliz em partilhar de tudo isso, em poder contribuir para essa transformação. Eu acredito muito na educação, acredito muito no espaço, no ambiente, na sala de aula, e o quanto isso é enriquecedor. E fico muito feliz de compartilhar com vocês essa questão do conhecimento, e o quanto as regras não podem nos limitar.
nós podemos e devemos fazer diferentes e fazer muito mais. A ideia desse congresso é criar provocações dentro de todos os nossos ambientes. E a provocação parte interior de mim. Então, pergunto, aonde eu posso aplicar isso? De que forma e de que maneira essa ferramenta será eficaz dentro do meu ambiente? Se eu inserir essa ferramenta, essa atividade dentro do meu ambiente, que perca eu vou ter? Qual é o ganho que eu tenho? Mensure isso. Pare para pensar, pare para refletir. E vamos juntos conduzir de forma diferente, de maneira diferente, todo esse ambiente. O objetivo nosso de aprendizagem é conceituar o meio ambiente de uma forma inovadora, criar mecanismos, estratégias. Hoje a gente tem o celular, eu posso utilizar a pesquisa para se fazer dentro do celular, dentro desse ambiente virtual e assim por diante. Então, olha lá, e aí criar atividades lúdicas que eu envolvo todos e que isso facilita muito mais a aprendizagem e narrativas que possam trabalhar com o conhecimento e fazer com que a gente pratique mais a questão da leitura, a questão do raciocínio, a questão da interpretação e da forma e da maneira de trabalhar com o outro em grupo. Aqui está algumas bibliografias que eu utilizei, planejando o trabalho em grupo, da Elizabeth Cohen. Eu convido vocês a lerem o quanto isso é importante e nos acrescenta muito. Também sobre a questão da inteligência coletiva do século XXI, que aí é uma matéria de uma revista do Paulo Corniani, que publicou na revista Coaching do Brasil, onde a gente trabalha com superando os objetivos, e está aí algo que eu gosto muito de falar sobre a inteligência coletiva e o quanto nós podemos compartilhar disso, e a mágica da sinergia do Coach Group, do José Roberto Marques, que trabalha a questão das atividades, das dinâmicas, das formas e maneiras de aprendizagem em grupo, que é um enfoque maior dentro de tudo isso que a gente trabalhou aqui nesse período junto. Quero agradecer a todos pelo tempo que ficamos juntos, essa energia, a gente sente essa vontade de querer trabalhar, de querer ir para a sala de aula e conduzir de forma diferente. Nós sentimos e nós partilhamos de tudo isso, e quero agradecer pela oportunidade e esboçar para vocês o quanto eu estou feliz de contribuir para que juntos possamos trabalhar o ensino-aprendizagem de uma forma diferente e com enfoque no aluno, que é o nosso protagonista. Obrigado e espero vocês numa próxima oportunidade. E contem comigo.